e que não levou em conta, que não nos levou em conta segundo nós merecíamos, mas derramou sobre nós a sua graça e o seu amor incondicional, aleluia. E glória a Deus por isso, porque o Senhor é bom e a fidelidade dele dura para sempre nas nossas vidas, amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Hoje pela manhã eu também trouxe essa mensagem e eu iniciei dizendo que era uma ministração diferente, mas não nova. E você vai entender o porquê que ela é diferente, mas ela não é nova. Amém? Por que ela é diferente e não é nova? Porque não é algo que eu estou trazendo aqui que nunca aconteceu em nenhum lugar. Pelo contrário. Quando nós falamos da palavra, quando falamos do evangelho, estamos dizendo justamente, são boas novas, por quê? Porque o Senhor Jesus anunciou elas para nós há mais de 2000 anos atrás. Então nada que alguém chega para você e fala, eu vou te falar algo novo que nunca aconteceu antes. Amados, não existe invenções no evangelho. Tudo que nós falamos está aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo nos revelou. O Pai escolheu revelar por meio de Cristo. Aleluia. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês. E, irmãos, olha, se eu fiz isso pela manhã e aí, como eu já tinha me esquecido, eu vou falar de novo. Contei para os irmãos uma história que um dia um casal convida o pastor da igreja para ir lá na casa deles almoçar, né? No domingo assim, falou, vamos almoçar lá. E aí o casal foi almoçar, e quando chegou lá, a mulher, todo aquele capricho, pôs a mesa, o pastor almoçou e foi embora. Aí, irmãos, quando o pastor voltou, né, foi embora para a casa dele, a mulher, amados, deu falta de um dos talheres dela. E aí ela perguntou para o marido e falou, misericórdia, eu já procurei esse talher por toda a casa, mas será possível que esse pastor roubou o nosso talher? E aí, irmãos, ficou aquela coisa. E o marido dela falou, mulher, que é isso? Você já procurou? E ela continuou procurando. Irmão, passou um mês, passou 2, passou 3. Nada da mulher achar o bendito do talher. Porque era de apego emocional. Sabe essas coisas que mulher tem? Guarda aquele negócio para visita, sabe? Eu não tenho isso não, irmão. A visita de cá sou eu, uso tudo, entendeu? E aí, irmãos, ela procurou e nada. Quando passou 3, 4 meses, eles chamam de novo o pastor, porque ela ficou perturbada com aquele negócio. Mas imagina, chama o pastor da igreja para vir almoçar na minha casa, ele furta o meu talher. Irmãos, e 3, 4 meses depois a mulher volta. Aí ela estava lá e tal, você sabe como é que é essas coisas, ela estava aguentando, já tinha 4 meses, ela vai e soltou, não aguentou. E aí ela virou para o pastor e falou, pastor, o negócio é o seguinte, esse negócio está me sufocando aqui, e desde que o senhor almoçou aqui e foi embora, eu não achei mais, está faltando um talher da minha coleção. Aí, irmãos, o pastor olhou bem para a cara dela e falou assim, minha irmã, você está pensando, né? Eu entendo que eu roubei o seu talher e você já deve ter procurado, não encontrou. E ela disse, não achei, desde que o senhor veio aqui. E aí ele falou assim, não, irmã, eu não roubei seu talher, não. Eu coloquei ele dentro da sua Bíblia. Foi ruim, né, irmãos? Mas leve em consideração que tem um bom ensino aí, né? Irmão, por que ela não achou? Que é isso, irmãos? Acusando a mulher? Ela procurou, irmãos, por todo lugar. E ele falou, não, mas eu não roubei, não. Eu só coloquei dentro da sua Bíblia. E aí ela deu aquela engolida seca, né, irmão? Porque vai falar o que depois dessa, né? E, amados, assim, é engraçado, né? Mas pode estar trazendo uma mensagem para mim e para você. E talvez você está entendendo melhor do que se talvez você tivesse passado aqui ouvindo uma pregação de horas de alguém dizendo, você precisa ler a Bíblia. Você precisa procurar coisas que você acha que perdeu ou que alguém tirou de você e que você não está encontrando, mas que se você meditar nas escrituras você vai achar. Isso é por minha conta. E é verdade. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente está culpando pessoas que roubaram de nós o que a gente perdeu. E você está procurando isso em tantos outros lugares. E o lugar que você vai encontrar, que o próprio Deus colocou para nós e revelou, você não pesquisa há meses. Eu não medito, você não medita.
Sabe que então são coisas que a gente precisa de fato considerar e nos atentarmos para elas, amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Eu quero ler com você apenas esse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nós vamos ver aqui uma passagem onde Jesus está dando uma direção, está falando algo tão precioso para a nossa vida, e nós já cantamos isso aqui. Lembra que eu falei de cantar a palavra? Nós já cantamos isso aqui hoje nessa noite. O irmão Bruno também ministrou aqui durante o louvor. Diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Aleluia, querido. Glória a Deus por isso. Amados, eu quero trazer para vocês hoje essa mensagem que eu disse que é diferente, mas não é nova. Por quê? Porque nós acabamos de ler aqui Jesus falando para Pedro. E essa passagem que diz isso foi logo após Pedro responder a Jesus através não do seu intelecto, do entendimento dele. Mas ele responde para Jesus, ele fala assim: olha, Jesus pergunta: e vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? E aí ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, Jesus logo identifica que essa resposta não estava vindo de Pedro. Não era algo que humanamente ele teria capacidade de perceber. Então, através disso, Jesus declara e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, o tema dessa mensagem, do que eu quero trazer para vocês nessa noite, é sobre a igreja nos dias atuais. Quando nós falamos sobre a igreja, eu sei que pode ser que venha muitas coisas à sua mente. Assim como também, em alguns momentos, na minha mente veio muita coisa. Ainda existem pessoas que pensam que a igreja é essa estrutura aqui. Ainda tem pessoas que pensam que a igreja é o culto. Pensam que a igreja é toda essa ordem que nós vivenciamos aqui a partir do momento que você entra ali. E na verdade não é. O que é a igreja? Da mesma forma que você não pode atribuir a um membro do seu corpo que ele é membro, nós não podemos atribuir a uma pessoa que ela é corpo de Cristo. Porque se o seu dedo estiver fora do seu corpo, ele é corpo? Ele é o quê? Só um membro. A partir do momento que ele está conectado ao todo, ele se torna um corpo. Então a igreja, a comunidade de fé, é isso daqui. Se você está sozinho, você não é corpo, você é só um membro. Se eu estou fora do corpo, eu não sou parte de um todo. Eu sou só uma parte que precisa me unir com o todo para me tornar um corpo. Então a comunidade de fé nada mais é do que membros, que somos eu e você, unidos num corpo por um só propósito, vivenciando a missão que o Senhor entregou para a igreja. E quando nós falamos da igreja, amados, se essa igreja somos nós, os membros aqui, diga assim: olha, sou eu. Fala: eu sou um membro que faço parte de um corpo. Então, se você é esse membro que faz parte desse corpo, quando eu falo da igreja nos dias atuais, eu estou falando de quem, amados? De nós. E eu estou falando das diversas realidades que estão aqui reunidas hoje. Apesar de sermos um corpo e estarmos conectados nesse corpo, você repara que cada membro tem a sua função. Só que nenhum deles despreza a utilidade um do outro. Isso é a igreja. Quando o Senhor disse isso para Pedro, Ele estava falando: eu vou estabelecer em vocês, através de mim, que sou o cabeça, porque a palavra diz que Jesus Cristo é o cabeça do corpo. Então ele estava falando: Pedro, através de mim, por meio de vocês, eu vou estabelecer algo tão forte, algo tão poderoso, que nem o inferno vai poder deter vocês, se, entretanto, todavia, a minha igreja estiver posicionada. Irmãos, eu quero falar hoje para vocês sobre a igreja, sobre nós, os membros, nos dias atuais.
O que está acontecendo com a igreja? Qual é a realidade que nós estamos hoje vivenciando? Porque se você não sabe, queridos, nós somos a igreja da última hora. E mais do que nunca, a igreja que somos nós, precisamos tomar a nossa posição diante dos desafios que são apresentados para nós. Irmãos, quantos de nós estamos aqui, vivendo igreja, cantando, louvando, servindo, mas não estamos dentro do que está acontecendo à nossa volta. Não sabemos nem sequer, amados, o que está acontecendo entre nós. E se você não pode mensurar algo, você não pode melhorar. Tudo que é mensurado pode ser melhorado. O que é isso? Tudo que você pode medir, você pode melhorar. É por isso que você precisa constantemente estar analisando as áreas da sua vida. Quanto tempo que tem que você não para analisar o seu casamento, seu relacionamento familiar, sua vida profissional? Enquanto você não parar para analisar, para mensurar, você nunca pode melhorar. Tudo que precisa ser melhorado antes precisa ser medido, mensurado. Então, amados, quando nós olhamos para a igreja, o Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus declara essas palavras de autoridade espiritual, Ele estava comissionando, Ele estava enviando a igreja, declarando sobre ela mesma que nós não poderíamos nos encurvar e nem parar diante das adversidades. Que nós deveríamos analisar e mensurar o que está acontecendo no nosso meio. Hoje eu quero falar para você que em torno de nós e no nosso meio existem ameaças e oportunidades reais. Digam comigo: ameaças e oportunidades. Irmãos, e elas são reais. Existem ameaças que estão nos rondando para nos tirar desse comissionamento que Deus nos entregou. Mas também existem oportunidades, porém, se nós soubermos vê-las. Você só vai aproveitar uma oportunidade se você descobrir que ela existe. Quantas vezes nós perdemos oportunidades porque alguém disse para você que a oportunidade é como um cavalo selado, não é isso? Ela passa uma vez, se você perder, perdeu. E por que muitos perdem oportunidades? Porque não tem a capacidade de identificar que aquela é uma oportunidade. E quando vão se dar conta, já passou. Outras podem vir, amados? Eu acredito que sim, sempre vem. Mas eu tenho certeza que aquela não vai voltar mais. Outras virão, mas aquela que eu perdi, que eu não soube aproveitar, certamente ela não vai voltar. Então, quando nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos essa realidade. E sabe, queridos, eu quero trazer para vocês, eu quero compartilhar sobre essas ameaças e quais são as oportunidades que estão aí para nós. Eu quero comentar aqui com você sobre algumas coisas que eu acredito que pode ser que muitos de vocês não saibam. Então vamos lá. Eu quero falar para você sobre uma das primeiras ameaças que a igreja vem experimentando e que os efeitos dela estão aí. Que ameaça é essa? O impacto do cenário atual das igrejas que estão sofrendo cada dia que passa perda dos seus membros. Esse corpo, ele está se tornando cada vez mais frágil, entenderam? As pessoas, o número de evasão, ou seja, o número de saída da igreja está só aumentando. Vocês conseguem perceber isso? E não é só aqui, é no geral. Só que o que aconteceu, amados? Primeira coisa, a pandemia deixou um impacto na igreja. Que impacto é esse que a pandemia trouxe? Amado, presta atenção para você entender uma realidade que talvez você não conhecia até aqui. Qual que foi o impacto que a pandemia causou? Irmãos, a frequência semanal dos cultos, ela caiu para 33%. Uma redução que aconteceu mostrando que muitas pessoas que estavam inseridas no corpo, depois da pandemia, elas não voltaram mais. Você sabia? Tinha pessoas que congregavam, que faziam parte do corpo, que estavam submetidas pelo menos uma vez por semana à leitura da palavra, à comunhão, à convivência, e que depois da pandemia elas não voltaram. E o que isso mostra para mim e para você como igreja? Que existe uma necessidade urgente
de uma adaptação a uma nova realidade. Quer ver o impacto? Irmãos, quantos de vocês aqui sabem me dizer de uma igreja que transmitia culto online antes da pandemia? Que eu me lembre. Quantos de vocês aqui antes da pandemia se lembram de uma igreja que se preocupava tanto com as redes sociais? Não era a nossa realidade. Só que a pandemia nos obrigou em dentro de 2 anos a avançar 10 anos à frente. Porque aqueles que não tinham começaram a ter que se adaptar. Irmão, eu que era acostumada com olho no olho, contato visual, contato físico. Tiveram dias que eu estive aqui somente eu, pastor Washington, no teclado, e vocês em casa. Não foi assim? E a pandemia deixou um impacto muito grande e que gerou uma evasão de pessoas que até hoje não voltaram. E você quer saber de um dado mais alarmante? Sabe qual que é a quantidade de pessoas que saíram da igreja e não voltaram? Cerca de aproximadamente 15 milhões de pessoas. Vocês sabiam disso? 15 milhões de pessoas evadiram da igreja e não retornaram. Eu te pergunto, aonde essas pessoas estão? O que elas estão fazendo? Uma outra ameaça que está rondando a igreja. A igreja está sofrendo uma evasão massiva de jovens e adultos. Irmãos, 64% dos adultos na faixa etária de 15 a 29 a 30 anos não frequentam mais as igrejas. E essa porcentagem está incluindo, em sua maioria, jovens e adultos que foram criados dentro de um lar cristão. Cresceram com seus pais indo à igreja, fazendo tantas atividades, aprendendo na escolinha dominical. Mas algo aconteceu que afastou esta faixa etária de pessoas após a adolescência, na maioria das vezes, evadiram da igreja e não voltaram mais. É um dado, uma quantidade muito expressiva, irmão. Nós estamos falando de 64% dos jovens entre 15 e adultos até 30 anos não estão mais na igreja, mesmo sendo filhos de pais crentes, mesmo vivenciando dentro da igreja. E o que isso sugere para nós? Que a igreja está tendo um desafio de fazer alguma coisa para reter esses jovens dessa faixa etária na igreja. Tem que ter alguma coisa que nós precisamos fazer. Tem que ter algo que nós vamos fazer para poder fechar essa evasão. Outra coisa, irmão, que é uma ameaça entre jovens adultos, que está gerando uma evasão massiva da igreja. 66% dos jovens saem da igreja após ingressarem numa faculdade. 66% dos jovens, quando entram no ambiente da faculdade, eles abandonaram a igreja, abandonaram a fé, não só o rito, abandonaram a fé. E muitos dentro dessa faixa etária, dentro dessa porcentagem, estão se declarando ateus. 66% dos jovens que ingressaram. Amados, apenas 13% dessa geração de 15 a 25 anos que eu estou falando aqui hoje, apenas 13% continuam a frequentar os cultos. Quantos por cento? Quantos por cento estão fora? 66. Quantos por cento estão dentro? 13. Irmão, é alarmante ou não é? O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão evadindo? Apenas 13% dessa geração de 15 a 29 anos estão congregando, estão vivenciando a fé, estão sendo expostas a esse ambiente. E o que acontece aqui, amados? Tanto a baixa participação dessa geração
e a evasão de pessoas durante a faculdade indicam que a igreja precisa criar estratégias específicas para atrair esse público e mantê-los envolvidos na igreja. Não basta só você como pai obrigar o seu filho à igreja. Não basta só você dizer para ele que ele vai para o inferno. A igreja precisa desenvolver meios para que isso não aconteça, para que essa ameaça ela não se cumpra. Amados, ainda analisando isso, o que tem acontecido hoje com a igreja que tem sido uma ameaça? Essa desconexão digital e a mudança de comportamento. Eu quero dar um dado para você aqui, isso faz parte de uma pesquisa. E você mesmo vai se analisar e vai entender se isso é relevante ou não. Existe uma pesquisa que comprova que as pessoas passam 9 horas por dia no celular. E apenas 1 hora na semana ouvindo a palavra de Deus. Agora vamos lá. Pensa comigo agora na sua mente, mais de uma balança, daquelas antigas, sabe? 9 horas nós estamos passando aonde? 1 hora por semana. A gente passa aonde? A gente vem no culto. E detalhe, nessa 1 hora, tem gente que está aqui dentro, está com a cabeça pensando lá não sei aonde. Está com a cabeça aqui, mas é só o corpo. A cabeça está longe. Não está inteiro. Queridos, o quanto vocês acreditam que as postagens que vocês veem, que eu vejo, influenciam no nosso comportamento? Há uma pesquisa que comprova que aquilo que você e eu vemos, as postagens que você vê, influencia diretamente o seu comportamento, quase que 100%. Ainda que você não perceba, aquilo dali vai te levar a definir o seu humor no dia, as decisões que você e eu vamos tomar, porque isso influencia o seu comportamento. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, eles fizeram um estudo que foi o seguinte: as pessoas que continuaram assistindo os cultos online, elas tiveram uma proporção gigantesca de diferença de recuperação àquelas que não tiveram, aquelas que não estavam assistindo os cultos online, aquelas que não estavam se alimentando daquilo que de fato poderia trazer uma diferença para elas. Porque tudo que você vê, tudo que eu ouço, gera influência na minha vida e na sua vida. Tem pessoas que falam: mas eu estou tão desanimado. Dá uma analisada no que você está vendo. Isso está projetando em você. Então essa é a realidade. E o que está acontecendo, amados? Qual é a ameaça que estabeleceu na igreja por causa dessa mudança que aconteceu? Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que uma incidência de uma visão bíblica no mundo dos cristãos, na nossa realidade, caiu de 19% para 13%. Vou te explicar o que é isso aqui. Antigamente, amados, que a gente não tinha esse tempo, a gente não tinha essa facilidade, a gente passava mais tempo orando e lendo a Bíblia. Lembra que crente era aquele que levava a Bíblia debaixo do braço? Você viu um crente, as pessoas até tinham respeito. Antigamente, a gente não abandonava Jesus por qualquer coisa não, irmãos. Ai, tá frio, não vou na igreja. Irmão, na minha época, quando a minha mãe me levava para a igreja, não tinha isso não. Ai, tá chovendo. Ai, alguém me decepcionou, vou sair. Irmão, você não via falar isso não. Sabe o que está dizendo aqui? Essa ameaça tem levado a muitos de nós nos tornarmos apenas crentes nominais. Nos tornamos apenas frequentadores, porque somos rasos. Agora nós baseamos a nossa fé agora apenas no tempo de vir aqui 1 hora, 1h30 apenas. Eu só leio a minha Bíblia 1 vez por semana e olhe lá enquanto eu leio. Agora, irmão, se 1 hora por semana, nós estamos passando aqui na igreja, entre os irmãos, e 9 horas por dia, nós estamos passando com o telefone, seja você trabalhando ou fazendo o que for em redes sociais. Dizem que redes sociais vai por base de 3 horas a 4h30, tá? O resto, de fato, pode ser que é trabalhando. Entre idas e vindas, é mais ou menos isso daí. Isso é base em pesquisa, viu, amados? Não é o que eu estou falando, não. Então, o que está acontecendo com isso? Isso está gerando vários problemas.
dentro dessa realidade que é a igreja. Por quê? Porque o tempo desproporcional gasto em celulares, em comparação com a participação nos cultos, reflete na queda de uma visão bíblica estruturada. Pessoas, amados, que a cada dia não estão tendo um conhecimento que possa torná-las, a cada dia que passa, pessoas firmes na fé. Agora, o que mostra isso aqui para nós? Que nós, como igreja, temos a necessidade de entender que existe uma presença digital dentro das igrejas, e que se nós não usarmos ela para o nosso benefício, como uma oportunidade, essa ameaça vai nos invadir. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós observamos que Jesus foi o maior comunicador da história. Agora eu te pergunto, irmão, Jesus tinha sala de aula? Jesus tinha internet? Jesus tinha carro? Tinha televisão? Agora eu te pergunto, como que Jesus conseguiu comunicar a mensagem de uma forma tão eficaz, que essa mensagem há mais de 2000 anos está alcançando a minha vida e a sua vida aqui hoje? Sabe por que isso acontecia? Jesus estava aonde as pessoas estavam. Irmãos, Jesus tinha como prioridade estar aonde as pessoas estavam. Vamos considerar algo. Hoje, 67% da população possui um aparelho de telefone. Quer ver? Vamos lá? Quem está aqui que tem um aparelho de telefone, levanta a mão. Quem? Fica com a mão levantada. Olha a nossa pesquisa. A minha pergunta é: quem não tem? Só aqui, tá? 67% da população, amado, mais da metade, tem um aparelho de telefone. Agora vamos considerar algo: 57% é usuário da internet. O que isso mostra para nós? Nós não podemos descartar a utilização do espaço digital para comunicarmos a palavra de Deus e falarmos para as pessoas. Irmão, o que Jesus fazia? Ele estava em todo lugar. Aonde tinha gente, Jesus estava. E ele usava várias formas de comunicar. Por quê? Não tinha barreiras. Sabe o que é essa estratégia de Jesus há 2000 anos atrás? Sabe como que ela se atualizou hoje? Chama-se internet. Irmão, se você está na roça, seu telefone está com você? Você pode entrar no buraco, está lá. Vai na roça, sobe num pé de manga, sinal, estou conectado. Irmão, aonde a internet não entra? Me responde. Me responde aqui, qual é a barreira para a internet hoje? Qual é? Não tem. Hoje nós fazemos uma ligação de vídeo. Se você tiver um familiar lá no Japão, você consegue vê-lo, falar com ele. Se você tiver qualquer pessoa, não existe fronteira. E foi isso que Jesus mostrou. A mensagem do Evangelho não encontrou barreiras, mas ele comunicou a salvação a todos. Irmãos, o que isso mostra para nós? Que a igreja precisa usar essa ferramenta. Jesus estava sempre perto das pessoas. Ele ouvia, ele ensinava, ele conhecia os problemas e ele mostrava a solução para elas. Jesus constantemente estava lá comunicando. Ele alcançou o objetivo final do seu ministério. E qual que era o objetivo final? Que as pessoas tivessem relacionamento entre elas, mas que tivessem um relacionamento para com Deus. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você faz hoje sem o seu telefone? Tem uns que nem dormem sem um telefone, irmão. Tem uns que parece que está no balão de oxigênio. Terminou a bateria, meu Deus, preciso carregar. Irmãos, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Tem uns que estão vendo a notificação antes de abrir o olho. E eu não vou dizer para você que você deve parar de usar o telefone. Eu não vou dizer para você que você está pecando. Mas o que eu preciso te dizer é: use o seu telefone, mas use para a glória de Deus. Use a internet, mas não use para destruir a sua vida. Use para ser edificado e edificar outras pessoas. Eu vou dar mais um dado alarmante para você. O que essa ameaça, se ela não for usada como uma oportunidade? Por quê? Porque eu estou vendo ela como uma oportunidade.
Se eu só posso ter contato com você 1 hora por semana, mas o seu telefone eu posso estar atrás de você 24 horas por dia, então eu vou estar onde você está. Foi isso que Jesus me ensinou. Sabe o que está acontecendo? Pessoas estão, através disso, além de estarem se tornando fracas espiritualmente, perdidas, esse tempo desproporcional está gerando sérios problemas. Queridos, por causa disso, muitas pessoas hoje estão dizendo assim: olha, eu não realizo a obra de Deus, eu não evangelizo porque me falta capacitação. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu abandonei a igreja por causa disso. Então, por que hoje a gente precisa dessa ferramenta? Porque para a gente conseguir solucionar os problemas de gestão de pessoas. Amados, gestão de pessoas tem em todo lugar. Na empresa precisa ter gestão de pessoas? Tem que ter. Na igreja não é diferente. Nós aqui, por exemplo, amados, até então a gente tinha aqui como que a gente gerenciava os dados da igreja. Fazíamos o cadastramento da igreja por meio de fichas físicas. Você preenchia ali a ficha, não é isso? Só que não dá para se fazer muita coisa com isso. Por quê? Ali eu não consigo mensurar muita coisa para te ajudar, querido. E nem você muitas vezes consegue permitir esse acesso. Agora eu te pergunto, o quanto para cada um de vocês é importante você se sentir acolhido na igreja que está? Levanta a mão. Querido, o quanto é importante para você saber que você tem valor aqui nesse lugar? O quanto é importante para você sentir que você pode ter acesso aos pastores dessa casa? O quanto é importante para você saber que tem alguém que está se importando com você, não só enquanto você está aqui no culto, mas está se importando com você enquanto você está fora? Porque, irmão, daqui a pouco nós vamos acabar esse culto. Só que o que você vai levar para casa? Você vai continuar algumas horas aqui hoje antes de dormir. Não vai? Todos nós. Aqui você ainda vai pôr seu despertador, ainda vai dar aquela roladinha aí, né? No Instagram, sei lá, ver o que você vai ver, os e-mails, não sei. Mas o culto vai terminar, querido. Você está vendo que a gente não pode deixar com que essa ameaça ela venha passar de ser ameaça para se tornar algo eficaz. Mas se nós vermos uma oportunidade, nós podemos gerar uma mudança primeiro aqui no nosso meio e depois em todas as outras pessoas à nossa volta. Irmão, se 9 horas as pessoas estão passando, 1 hora, será que nessas 9 horas a gente está alimentando mais a nossa fé? Eu vou te dar um dado que vai mostrar para você algo. A pornografia influencia hoje 56% dos casos de divórcio. 56% dos casamentos que estão sendo destruídos tem a pornografia envolvida. 56% dos casais que estão se separando hoje se deve à atribuição da pornografia. Infelizmente, muitos pais estão se omitindo, estão mostrando falta de interesse nesse grande desafio de não tirar 100%, mas de conseguir ensinar que isso venha trabalhar ao nosso favor. Amados, a terrível influência da pornografia nos casamentos, a falta de interesse pelos desafios mostrados nas relações familiares dentro da igreja, tem sido uma grande ameaça. Você tem noção de quantos casamentos, quantas famílias estão acontecendo, estão sendo acometidas por isso? Por quê? Porque se eu me alimento 1 hora de coisa que pode me fortalecer e 8 horas de coisa que pode me destruir, irmão, qual que é a maior chance? A conta não fecha, né? Olha a proporção, 1 hora para 9 horas. 1h30 na semana, não importa. Mas eu também vou na célula, beleza, põe mais 1 hora na conta. Mas ainda assim, continua sendo desproporcional. Amados, com a comunicação, quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós passamos a usar tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para o nosso benefício. Então, amados, o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu louvo ao Senhor porque Ele conhece o meu coração. Amado, você conhece a aparência, mas quem vê coração é Deus.
Deus conhece o coração do pastor Washington, Deus conhece o coração de cada pessoa aqui. E sabe, amados, eu louvo a Deus porque Ele vai nos direcionando. Ele vai mostrando coisas para a gente, vai abrindo portas, nos dando oportunidades. Então, amados, eu quero apresentar hoje para vocês uma ação que a Igreja Braço do Pai, ela começou hoje no culto pela manhã. Irmãos, nós estamos começando agora um projeto, uma iniciação que se chama Igreja Acolhedora. Diga comigo, Igreja Acolhedora. Irmãos, entendendo toda essa realidade, o que nós precisamos hoje? Usar todas as ferramentas, usar inclusive a comunicação em tempo real, porque a comunicação em tempo real, ela gera transparência e aumento dos resultados. O Senhor nos chamou para frutificar, e se essa é uma ferramenta que Ele está nos dando, nós precisamos usar. E como que nós vamos fazer, amados, para nos tornarmos uma igreja acolhedora? Vamos usar as ferramentas que estão disponibilizadas para nós. Irmãos, a Igreja Braço do Pai adquiriu uma ferramenta que eu creio que veio de Deus, tá? Quantos de vocês estão com o telefone aí, amados? Fica com medo não, para levantar a mão, tá? Tá. Pega seu celular na sua mão aí. Sei que você pode assustar, que é a primeira vez que você me vê falando isso, geralmente a gente fala guarda, né? Mas muitos de vocês têm a Bíblia no telefone, irmãos, tem outras coisas, tá? Irmão, aonde você vai, você carrega esse telefone, não é? Eu me vejo a pé se eu estou sem meu telefone, mas hoje você usa ele para pagar, usa para receber. Irmão, cheguei um dia no estacionamento, o moço falou assim, parei o carro lá, fui fazer o que eu tinha que fazer, cheguei, o moço falou assim, falei, qual que é o Pix? Ele falou, não aceito o Pix, irmão, quase que eu dei uma voadora nele. Falei, moço, e agora? Como é que eu vou fazer? Irmão, estava sem cartão, estava sem nada, estava sem uma moeda furada no bolso, como diz o outro, nem bolso eu tinha. Tive que andar uma longa distância para sacar um dinheiro, eu não sabia nem como que sacava dinheiro mais. Sabia nem que estava permitido ainda, irmãos. Por quê? Nos acostumamos. Então o que nós vamos precisar? Desenvolver aqui como igreja uma cultura de igreja acolhedora. E como que nós vamos fazer isso, amados? Através dessa ferramenta que o Senhor nos deu. Uma iniciativa de alcance e de solidificação de cada membro. Eu quero apresentar para vocês a mais nova ferramenta de cuidado, de amor. Porque a nossa missão é atrair, cuidar e fazer com que cada pessoa venha permanecer. Irmão, permanecer só na Igreja Braço do Pai, permanecer no propósito de Deus. Então eu quero apresentar para vocês, amados, a ferramenta de investimento que o Senhor nos permitiu adquirir, que é o aplicativo da Igreja Braços do Pai, tá? Que aplicativo é esse? Coloca aí para mim, por favor. Querido, eu vou pedir para passar um vídeo. Segura aí que eu vou pedir que vocês assistam um vídeo primeiro, tá? E aí vou explicar para vocês como que vai funcionar. Pode soltar para mim o vídeo, Zé Carlos. Prestem bastante atenção, amados, para vocês verem na prática como é que essa ferramenta tem funcionado e aonde ela vai ser útil para nós e para todas as pessoas. Essa é uma igreja em São Paulo. Hoje em dia as pessoas elas não veem uma celebração sem antes consultar alguma fonte de informação a respeito da igreja, né? Então a gente tem uma fala aqui na igreja da cidade de que comunicação é tudo. Então as pessoas primeiro elas vão atrás ou do site ou das redes sociais. Por exemplo, antes de uma celebração nossa, 30 minutos antes de uma celebração, a gente percebe um aumento de pessoas acessando as nossas redes sociais e clicando no como chegar. É muito interessante, meia hora antes da celebração. Quem procura hoje o como chegar não é uma pessoa que já conhece, é alguém que está, é alguém novo. Então essa comunicação ela é fundamental. Quanto mais nós tivermos canais bem estruturados, bem planejados, com conteúdos interessantes para que as pessoas possam acessar e a partir disso se conectar com a igreja,
é um ganho para a igreja. Nós tivemos, por exemplo, experiência agora, durante a pandemia, de pessoas que a primeira vez que elas vieram na igreja foi para serem batizados. Eles começaram a participar das celebrações online, eles fizeram, através da internet, o curso de batismo, e a primeira vez que eles pisaram aqui no Campus Colina foi no dia do batismo deles. Então, toda uma conexão digital até chegar, então, no mundo offline, que na verdade hoje já não existe mais essa separação, é tudo uma coisa só. Então, a comunicação hoje ela é fundamental, ela é tudo dentro da igreja, né? Tudo comunica, seja uma fachada, seja uma rede social. Então é muito importante a gente pensar a comunicação como um todo. Hoje em dia as coisas são muito rápidas, é tudo muito acelerado, né? E um time focado específico ali na parte de comunicação da igreja ajuda muito a estruturar, ajuda muito a compartilhar melhor a mensagem mesmo de Jesus para as pessoas, né? E também para trazer as pessoas para a igreja, né? Então hoje a nossa fundamental aí foco na missão mesmo como comunicação é conseguir fazer com que a igreja seja relevante para dentro e para fora. Então isso em todas as áreas da igreja, né? Em todos os ministérios e tudo mais. Então eu acho fundamental, né, a equipe de comunicação estar envolvida com isso. O pastor Carlito ele tem uma frase que ela define muito da nossa cultura em relação à maneira como nós fazemos as coisas. Ele diz o seguinte: a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então a gente tem isso não só como uma frase motivacional, mas como uma divisa mesmo, como um parâmetro, como uma cultura. Então a gente entende que a excelência ela precisa permear tudo que a gente faz. Então nós trabalhamos a excelência tanto com um time contratado, que nós chamamos de cooperadores, quanto o time voluntário. E isso tem abençoado muitas pessoas, né? É interessante que muitas vezes a gente ouve assim, a primeira coisa que me impactou aqui foi a organização de vocês, foi a limpeza, foi como as coisas todas funcionam, elas estão no lugar certo. E muitos desses depois vêm a entregar o coração para Jesus. Então a gente entende que é um cartão de visita também. Você fazer as coisas bem, com excelência, é um cartão de visita da igreja que impacta a vida das pessoas. A tecnologia é uma ferramenta muito importante que pode ser usada na igreja. Muita gente tem utilizado a ferramenta da tecnologia para interesses e objetivos muito ruins. E a igreja ela precisa ocupar esse espaço, ela precisa redimir essa área. É fruto da inteligência que é abençoada por Deus e tem que ser usado para a glória de Deus. Então, a tecnologia ela conecta pessoas, a tecnologia ela torna a gestão mais eficaz, torna o trabalho da igreja mais eficiente e a gente pode contar com isso. Eu acho que o futuro, cada vez mais, a gente precisa estar cada vez mais usando ferramentas como essa para que a gente cumpra bem o nosso trabalho. A gente tem uma estratégia de comunicação hoje multicanal, né? Omnichannel. Então a gente entende que cada canal tem o seu papel, a sua funcionalidade. 2.000 pessoas congregando. 22.000. Te pergunto, tem pastores suficientes para cuidar dessas 22.000 pessoas? Então, aonde a tecnologia, ela ajuda no cuidado dessas pessoas? Não tem como, por exemplo, alguém ser eficaz no cuidado se a gente não usar essas ferramentas que possibilitam estar mais perto das pessoas. Você vai observar, querido, no aplicativo, por exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer isso juntos, tá? Como que ele vai funcionar? Como que a igreja Braço do Pai vai fazer? Querido, não tenha medo. Quando a gente fala de coisas novas, de tecnologia, nós não estamos falando nada sobre mudar a Bíblia. Vou dar um exemplo claro para você aqui, olha. Aqui nessa jarra eu tenho água, certo, amados? Se eu pegar essa água, colocar nesse copo, a água mudou? O que mudou? O recipiente. Agora, se eu pegar essa água desse copo de vidro e virar nesse copo de plástico, o que aconteceu com a água, irmãos? Mudou? Ela continuou a mesma. Nós não podemos jamais mudar a palavra. Nunca.
Não podemos mover nada do que está nessa palavra, porque a própria Bíblia diz, ai daquele. Mas nós podemos modificar a forma de levar a palavra? Podemos, devemos. Nós podemos, amados, modificar e adaptar para que mais pessoas sejam alcançadas e rendam as suas vidas a Cristo? Sim. Porque, irmão, olha, diferente do que muitos pensam, às vezes uma mensagem que alcança o coração de 10, dependendo da maneira como a gente colocá-la, ela vai alcançar o coração de muito mais outras pessoas. Isso é o Evangelho, era o que Jesus fazia. O que ele falava? De que Jesus falava, irmãos, quando ele ia conversar com os pescadores? Ele falava de colheita? Ele falava de quê? De pesca. Quando Jesus Cristo ia falar, irmão, com o agricultor, ele falava de pesca? Ele falava de quê? Semente, de plantar. O que era isso? Jesus cumprindo o objetivo dele, de alcançar e levar a mensagem do Evangelho ao maior número de pessoas. Amém? Tá no jeito aí, Zé Carlos? Não, tá bom. Depois no próximo a gente passa. Irmãos, então acenda as luzes aí para mim. Vamos lá, você que está com o seu telefone aí, você vai lá na loja do Play Store, aonde você baixa qualquer tipo de aplicativo. Cadê os irmãos que já baixaram, que receberam a orientação aí do aplicativo? Cadê vocês? Por favor, fiquem de pé aí, próximos. Você vai colocar lá, ó, na loja do Play Store, você vai colocar lá na busca por Igreja Braços do Pai. Lá na loja do Play Store, querido, olha, qualquer pessoa, tá? Pode baixar esse aplicativo. É muito simples você fazer isso. Você vai lá no Play Store, vai colocar lá e buscar. Ah, tá. Beleza, viu, gente? O universitário me disse que Play Store é só para Android. Então use a loja de aplicativos, tá? Do seu telefone, assim como o meu, tá bom? Irmãos, dá uma rondada para mim aí, por favor. Vê se tem alguém com dificuldade para poder baixar, tá bom? Querido, a primeira coisa que você vai fazer é baixar esse aplicativo no seu telefone. Pastora, não tenho telefone. Irmãos, olha, o que acontece? Nós vamos ajudar, nós não vamos extinguir as outras coisas. Nós vamos priorizar o aplicativo e essa ferramenta, tá? Querido, o que vai acontecer? Estão conseguindo aí, amados, os que estão tentando? Tá. A hora que você baixar esse aplicativo, tá bom? O que vai acontecer? Você vai fazer o seu cadastro aí no aplicativo, tá? Mas a princípio, eu preciso que você só baixe ele aí por enquanto. Aí eu quero te falar um pouco sobre as vantagens desse aplicativo para nós enquanto igreja. Primeira coisa, querido, gestão de sentimentos. Esse aplicativo, ele tem uma função, e o que eu quero falar para vocês? Todo culto a partir de agora, nós vamos ter um momento como esse aqui, aonde juntos nós vamos aprender a explorar esse aplicativo. Querido, nós vamos alimentar esse aplicativo. O que você precisa fazer? Alimentar com informações. Tudo o que você puder colocar aí no aplicativo de informação, coloque. Esses dados são essenciais para a gente conseguir avançar como igreja. Então, quais são as vantagens desse aplicativo? Primeira coisa, ao fazer o seu cadastro, você colocar todos os dados aí, você já tem sendo gerado automaticamente a sua carteirinha de membro da igreja. Amém? Querido, já a princípio, para todos aqueles que baixaram o aplicativo e você já tiver aí com a sua carteirinha de membro, todos os membros da Igreja Braço do Pai têm direito à bolsa de desconto de estudo na Universidade Unicesumar. Amados, eu posso falar para vocês porque eu sou aluna da universidade. Eu me formo no ano que vem e, de fato, é uma boa universidade. É só você chegar lá e falar que você é membro da igreja, que você quer se matricular e você vai receber na hora o desconto como membro da igreja, tá? E muitas outras coisas mais que virão.
Irmãos, quais são as outras vantagens? Primeiro, aí no aplicativo a gente tem uma função chamada gestão de sentimentos. O que é isso? É uma ferramenta para nos ajudar na gestão dos sentimentos, aonde você pode expressar suas emoções. O que é isso? Você vai mandar um áudio chorando? Não. Essa gestão de sentimento no aplicativo, irmão, é o seguinte: todos os dias você vai receber uma notificação. Como você está se sentindo hoje? Lá você vai ter alguns emojis que você vai responder. Ah, estou me sentindo feliz. Glória a Deus. Estou me sentindo triste. Quando você colocar isso, o aplicativo vai te perguntar: você deseja uma oração? Se você falar que sim, eu já sou diretamente notificado, e o pastor Washington também. Lá o aplicativo vai te perguntar: você deseja uma visita? No aplicativo você agenda uma visita com o pastor. Outra coisa, irmãos, hoje infelizmente eu não consigo saber o aniversário já de todos. Então fulano me fala, Israel me fala, quase todos. Hoje é aniversário do fulano, eu corro lá, fulano, Se ele esquecer, já era, amados. Se você colocar aqui seus dados direitinho, manter-me informado, eu vou conseguir te ligar e te dar um parabéns, irmão. Eu vou conseguir até ir lá na sua casa e te dar parabéns, se for possível. Até mandar para você uma bala, quem sabe. Mas você precisa alimentar esse aplicativo. Outra coisa, escuta essa, irmãos. Se você alimentar esse aplicativo com as informações certas, ele vai te mandar uma notificação te lembrando o dia até do seu aniversário de casamento. Irmão, isso é de Deus ou não é, irmão? Se isso não é de Deus, eu vou falar para você, viu? Quanto mais informações você colocar aí, mais nós vamos ser eficazes no processo de cuidado, de apacentamento, de discipulado e de todas as outras coisas. Amém? Amados, só por cima, outra função. Hoje, se você quiser, você pode escrever um papelzinho e colocar seu pedido de oração aqui. A partir de hoje, não. Estou brincando. Se você tiver dificuldade, qual por exemplo, nós temos ali minha amadinha, dona Darquinha. Não tem telefone, não acessa. Ela pode escrever um pedido e colocar aqui, irmãos? É claro. Agora, você usa telefone, você tem facilidade? Eu te peço, use a ferramenta de gestão de intercessão. O que é isso? Através dessa ferramenta, cada um de nós pode colocar aí o seu pedido de oração, tá? Quando você colocar seu pedido de oração, querido, eu não vou ter acesso à lei e saber o que é, mas eu vou saber qual é o segmento. Vou te dar um exemplo muito claro, que essa ferramenta é tão eficaz. Está eu aqui, pastora Natália e pastor Washington, pregando todo domingo e toda quarta sobre vida financeira. Só que a maioria dos pedidos de oração está: socorro, minha família, meu casamento, meus filhos. Irmão, você vai ser cuidado? Sendo que você está vindo na igreja, você está buscando a direção de Deus, você está vivendo um caos lá, a maioria da membresia da igreja está vivendo um caos na área familiar. E estou eu aqui pregando como você prosperar na sua vida sentimental. São coisas, amados, que ao invés de trazerem para nós uma solidez como igreja, ela vai trazendo o quê? Um afastamento. Então, essa gestão de intercessão, você pode colocar aí, e isso, amado, cria um sentimento de pertencimento e suporte no cuidado com cada membro. Lembra que eu falei da igreja acolhedora? É isso. Outra coisa, amados, engajamento nas programações da igreja. Vou te dar um exemplo aqui, olha. Qual que é o dia mesmo dos adolescentes? 14? Aí, ó. Dia 14 de setembro, nós vamos ter aqui um evento dos adolescentes. Para meninos e meninas, olha lá. Faça a sua inscrição aonde? No aplicativo. Então, amados, a partir de hoje, tudo o que diz respeito à igreja vai ser feito pelo aplicativo. Por que nós precisamos disso? Se nós não fizermos isso, nós não conseguimos desenvolver uma cultura. Por exemplo, irmão, quem usava o WhatsApp antes? A pergunta agora é: quem fica sem o WhatsApp? Mas quando começou,
ninguém, que é isso? Será? Porque tudo que é novo, se a gente não se posicionar, amados, e a gente não abrir a nossa mente e aderir, você também não pode receber os benefícios. Então, essa ferramenta, ela vai gerar o quê? Através disso, você vai poder estar mais perto. Uma ferramenta que facilita seu envolvimento em cada atividade. Você vai receber notificação todos os dias de culto. Todo e qualquer tipo de programação você vai receber aí. Irmãos, por quê? Através desse aplicativo, nós vamos estar conectados 1 hora por dia? Não. Você vai estar conectado com a igreja, com os pastores, com os líderes, 24 horas por dia. Outra coisa que eu não falei, quando você colocar aí no aplicativo assim, olha, hoje eu estou me sentindo mal. Sabe o que o aplicativo faz? Logo, em seguida, ele vai direcionar você para uma pregação dentro da sua necessidade. Uma pregação que foi feita aqui na igreja. Logo quando você colocar lá, querido, vai no Google e joga lá, estou com problemas no casamento, como faço para me divorciar? Meu pai está me xingando todo, meu pai está muito severo comigo, o que eu faço? Coloca lá, como fugir de casa? Como desobedecer os pais? Minha vida está muito ruim, como suicidar? Infelizmente, o Google vai dar uma lista de passos. Deixa uma carta, faça isso, faça aquilo outro. Agora, com um aplicativo como esse, você tem a escolha. Querido, já a partir de hoje, dentro desse aplicativo, nós vamos disponibilizar para você um devocional para essa semana. Quantos aqui conhecem o The Chosen? Nós vamos disponibilizar para você um devocional aí dentro do aplicativo, 7 dias. Uma palavra, uma orientação dentro do seu dia para você ser edificado. Amados, aí dentro do aplicativo, disponibiliza a função para você de você baixar uma Bíblia na linguagem que você melhor entender. Ou seja, está dentro do ônibus, abre o aplicativo e vai ler a Bíblia. Está esperando na fila, abre o aplicativo e vai ler um artigo. Amém? Então está aí na palma das suas mãos, a igreja na palma das nossas mãos. Amados, a cada dia nós vamos explicar para você, por exemplo, as células. Toda a gestão das células vai ser feita dentro do aplicativo. Se você participa de uma célula, você vai poder ser cuidado pelo seu líder dentro do aplicativo. Tá? Mas o que nós vamos fazer? Desenvolver essa cultura dentro da igreja. Irmãos, dentro desse aplicativo, nós temos aí vários conteúdos de capacitação de todas as áreas que você pode imaginar. Gestão da igreja, adolescentes, crianças, jovens, ou seja, irmãos, é um material de excelência. Agora, nós como igreja precisamos entender que não é só um culto online. Nós precisamos entender que não é só uma foto. Não é só uma letra no data show. Você viu o rapaz falando da igreja da cidade que na época da pandemia tiveram pessoas que foram a primeira vez na igreja para se batizar? Por quê? Porque foram alcançadas através da palavra, através das transmissões. Deixa eu dar aqui alguns dados para você, para a gente terminar. Você sabia que tem mensagens minhas no YouTube que tem mais de 30 mil visualizações? Você sabia que quando termina um culto como esse aqui, você está vendo 500 pessoas aqui, querido? Você sabia que termina um culto como esse aqui, daqui a pouco, quando você vai lá, vê a mensagem editada, tem mais de 300, 200, no mínimo 100 visualizações. Outro dia o Israel mandou para mim e falou assim, olha aí, responde essa pessoa. E o que era, amados? Um comentário na mensagem dizendo, eu precisava ouvir essa mensagem. Sabe, queridos, Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias através de nós. Agora, se nós podemos usar essa ferramenta como uma oportunidade, por que nós vamos usar isso como arma contra nós? Se a gente pode usar isso pelo nosso benefício,
Então o que nós precisamos? Apoiar uns aos outros, visitantes. Os visitantes serão acompanhados aqui através do aplicativo, irmão. Eles serão solidificados, pessoas que aceitaram a Cristo poderão ser cuidadas aqui passo a passo, recebendo uma mensagem, recebendo uma orientação. Sabia que teve pessoas que batizou no último batismo aqui, que eu dei para elas o curso online. São pessoas lá de Belo Horizonte, 2, mas que decidiram se batizar aqui. Todas as vezes que você vai num restaurante, você olha primeiro o quê? Muitas vezes você olha a rede social para ver os comentários. Sabia que muitas pessoas vêm aqui na igreja porque antes elas vieram aqui no YouTube, vieram aqui na rede social para ver o que estava acontecendo aqui na igreja. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que nós iniciamos esse trabalho de se tornarmos uma igreja acolhedora. Nós já somos, mas queremos nos tornar mais eficazes no cuidado, no apacentamento e no cumprimento da missão que o Senhor nos entregou. Queremos estar aonde as pessoas estão. Amados, eu não sei como poderia ser alcançar essas vidas dessas pessoas se nós não pudéssemos ter essa facilidade que temos hoje. E mais do que isso, querido, eu quero falar para você, você pode colaborar com isso. Eu quero chamar aqui o pessoal da equipe de mídia da igreja, mesmo você que estiver assentado aí no seu lugar. Querido, uma vez Deus disse que eu ia para as nações. E de fato, eu pisei em algumas, poucas, 3. E você sabia que todos os nossos cultos aqui, eles chegam e têm chegado na média de 15 países? Eu nunca fui neles. Você ainda não foi. Amém? Ainda não foi. Mas a mensagem do evangelho está chegando até essas pessoas. Irmãos, vocês conseguem perceber a importância dessa letrinha que a gente põe ali no Data Show na hora do louvor? Não é só uma letra. Sabia que a pessoa que não está acostumada com esse ambiente, que chega aqui a primeira vez, e ela olha para um lado, um está cantando, ela olha para o lado, o outro está cantando. Aí ela vê a letra, ela canta junto, ela se sente parte. Ela para de sentir um peixe fora d'água. A gente fala assim, abre a Bíblia aí. Ele fala, poxa vida, eu não tenho Bíblia. Aí a gente fala assim, mas não preocupa não. Nós vamos colocar aqui no Data Show. Sabe o que é isso? Usar estratégias para se comunicar com todos. Contei para você aqui uma piadinha meio sem graça no início. Mas vocês entenderam, não entenderam? Eu consegui passar a mensagem? O que é isso? Comunicar uma mensagem transformadora, de maneira que todos possam compreender. Por isso Jesus contava parábolas, por isso ele usava figuras de linguagem. Amados, quando uma mensagem está lá no YouTube, tem mais de 30 mil visualizações, pode ser que nenhum deles apareceram. O diaconato não apareceu. A recepção não apareceu. Mas se foi colocado lá no ar, passou por todos nós que estamos aqui, incluindo você. Se uma mensagem, querido, está lá, quando ela acaba, por exemplo, esse final de semana nós compartilhamos um vídeo que Israel fez. Quantos viram? Falando, a igreja não é só o lugar que você vai. Irmão, qual que é o impacto que aquilo causa em você? Quando você vê uma foto na rede social, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não gosto de foto, querido. Fica tranquilo, é seu direito. Mas quando você vê aquela foto, sabe? Das pessoas ali adorando, você vê que está um quebrantamento. Aquilo gera algo em você? Gera em mim. Sabe, querido, não é só uma foto. Não é só um culto passando na rede social. É a igreja fora das 4 paredes. É o evangelho sendo pregado. É a missão sendo cumprida. Quando essa mensagem passa lá, irmão, ela precisou do ministério de louvor, precisou deles, precisou daquele que apaga, daquele que acende a luz, porque esse é um trabalho de todos para todos. Diga comigo, a igreja é um trabalho de todos para todos. Por isso que nós temos que usar essa ferramenta. E sabe, querido, a partir de hoje eu quero deixar aqui um comunicado, e vou deixar lá também no aplicativo. Estamos recrutando
comunicadores para o reino de Deus. Quem são esses comunicadores, amados? Aqueles que vão servir, nos ajudando. Precisamos de gente para ajudar a gente a alimentar o aplicativo. Precisa de gente para editar foto. Precisa de gente para tirar foto. Precisa de pessoas para poder olhar a live na hora do culto. Precisa de gente para poder aprender a mexer lá, querido, no som. Você já viu quando a gente está falando aqui, dá aquela microfonia, incomoda você, você até esquece que você estava cantando. Isso é para você perceber que isso não é tudo, mas faz parte de um todo. Sabe, querido, hoje as pessoas estão fazendo tudo por um like, e não vale a pena. E eu falei aqui de manhã que eu não estou disposta a fazer muita coisa por um like, não. Mas eu estou disposta a fazer tudo para ganhar uma alma para o Senhor. Às vezes as pessoas estão aí, cara, colocando a cara na internet, irmão, porque a gente vê cada coisa, irmãos. Tem hora que eu olho e falo, meu Deus, já vi de tudo. Quando eu vejo, eu falo, pelo amor de Deus, não vi foi nada. Irmãos, umas pessoas fazendo umas coisas, e quando é para Jesus, a gente está tão comedido. Se puder ficar quietinho, escondido. Sabe qual que é a nossa intenção como igreja? Não é só que eu apareça, que o pastor Washington apareça, irmão. Deixa eu falar para você, quantas pessoas que estão aqui, que seu coração está queimando, às vezes você pensa assim, eu podia tanto pôr uma mensagem de Deus aqui na minha rede social, mas se ninguém curtir? Mas e se ninguém me der um like? Mas e se isso aqui não for para frente? Querido, eu não estou te falando que você tem que virar um blogueiro a partir de hoje, não. Mas sabe o que eu estou te dizendo? Que você seja tão cheio da presença de Deus durante as 24 horas do seu dia, que você já não suporte mais conter isso para você. Que você seja impulsionado a compartilhar com alguém. Que você seja impulsionado a levar essa mensagem adiante. Sabe, amados, quero convidar vocês a ficarem sobre os seus pés. E eu queria que nós pudéssemos orar. E sabe, queridos, entendendo a importância da igreja ocupar esses lugares de influência. Eu quero dizer para você aqui, você pode servir a esse time de comunicadores? Pastor, mas eu não sei. Irmão, sabe ler? Sabe escrever? Seja bem-vindo ao time. Irmão, tem disposição de aprender? Porque não tem coisa mais bonita do que humildade para aprender. Hoje, por exemplo, eu estava ali no Data Show. Irmão, exatamente, o Israel está dizendo que nenhum deles são profissionais. É serviço de profissional que eles fazem. Mas todos eles foram capacitados aqui. E a outra parte que não está aqui hoje. Irmão, eu não tenho muita facilidade com tecnologia, não. Mas um dia eu me inquietei quando eu vi que tinha pessoas aqui na igreja visitante e não tinha quem colocasse a letra. Irmão, eu ficava desesperada. Meu Deus do céu. Lá estava faltando. Eu falei, meu pai, sabe o que eu fiz? Sentei e falei, me ensina. Irmão, vou falar para você a verdade. Eu só não sei tocar nenhum desses instrumentos. E ainda não aprendi a ficar na mesa de som. Mas eu já servi aqui, desde limpar a rua lá fora até cantar aqui no louvor. Sabe por quê? Porque quando você aprende que a missão é maior do que o nosso orgulho, você se dispõe. Irmão, se precisar de mim no Data Show, você vai me ver lá. Já fiquei com as crianças. Já dei aula para... querido, eu te falar, eu não tem nada até aqui que eu não tenha feito de desenvolvimento no corpo de Cristo, por amor e por querer preencher a necessidade, porque eu sei o tanto que é importante, o valor que tem essa vida. Sabe, querido, você que sente no seu coração de fazer parte do time de comunicadores da igreja, eu estou te convidando, abra o seu coração para isso. Abra o seu coração, desce e fica aqui para mim, por favor. Embaixo, por favor. Abra o seu coração para isso. Não são profissionais, mas são pessoas que se dispuseram e querem entregar a capacitação delas nas mãos do Senhor. Você que sente no seu coração que você quer servir, você quer que isso passe por você, amém? Você quer entregar e falar, Senhor, olha, eu não sei não, mas me ensina. Tem que ter humildade, querido. Então olha, dê um passo, sabe? E deixa o Senhor usar a sua vida. E hoje, quem sabe você falou, poxa vida, eu posso servir. Se tem alguém aqui, querido, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente.
e você falou assim, olha, eu entendi que eu quero servir, eu posso contribuir. Pode vir, querido, sem vergonha, sem constrangimento. Olha, eu quero servir, eu não sei fazer nada não, mas eu digo, eis-me aqui. Temos uma, temos duas. Querido, você não tem noção do quanto é importante ter alguém para pôr a letra. Ter alguém que pode escrever a legenda de colocar lá, irmãos. Ter alguém que vai poder nos possibilitar ter mais pessoas para poder tirar as fotos, editar vídeos. Irmão, o aplicativo, ele ensina para nós e tem curso de Canva. Tem disponível curso de Canva aí, ó. Olha os comunicadores do reino aí, irmão. Irmão, eu tenho certeza que colocar uns telefones na mão desses meninos aqui, eles fazem coisas que eles que nem inventou ainda. Nós temos que aproveitar, irmão, é a geração deles, aqui ó, é agora. O que um menino desse não deve saber fazer? Eu mal estou ligando, irmão. Não que eu seja velha. Está aumentando o time, irmão, e é isso aqui que tem que acontecer. Tem que aumentar. E às vezes você está assim, não sei, mas será? Eu nem sou membro da igreja ainda. Quem falou que você não é membro, irmão? Quem te falou isso? Sabe, irmãos, às vezes a gente fica cheio de coisinhas, sabe? Jesus não deu desculpa não, é por isso que a mensagem está chegando até hoje. E Ele não vai se calar. No que depender de mim, querido. Tem gente que fala, porque Deus usou até a mula, né? Irmão, onde eu estiver, Deus não vai usar a mula não. Amém? Aonde eu estiver, eu não aceito Deus usar pedra para clamar não, irmão. Eu vou clamar enquanto eu estiver viva. Enquanto eu tiver voz, eu vou clamar, irmãos. Vamos para cima. Está na hora da gente ocupar os lugares de influência na sociedade. Tem gente arrastando milhares de pessoas para a perdição com a sua influência. E a igreja que o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. A gente está pensando ainda se vai ou se fica. Agora o negócio é o seguinte, irmão, nós vamos e vamos com tudo. Amém? Seja aqui presencial, seja online. Irmão, seja onde for. Nós vamos levar a palavra do Senhor, amém? Eu quero convidar você a dar a mão a essa pessoa do seu lado. Vamos terminar assim. Vocês podem ficar aqui. Isso mesmo, pode dar as mãos aqui também. Eu queria que nós orássemos sobre essa palavra, amados. E eu queria que você dissesse, Senhor, usa a minha vida, Pai. Senhor, eu quero de fato gastar os meus dias, gastar o meu tempo, gastar a minha vida fazendo a Tua vontade. Seja aonde, como for. Irmão, quanta diferença faz você ser recebido naquele portão por alguém que te dá um sorriso. Sabia que tem pessoas que ficaram aqui na igreja e a característica da igreja Braço do Pai é acolhimento. Tem gente que chega aqui a primeira vez e fala, meu Deus, mas eu me senti tão à vontade aqui. Porque nós somos uma igreja que a nossa característica principal é o amor, o cuidado e o acolhimento, irmãos. E o que é bom vai ficar ainda melhor. Irmão, vai chegar dia que você vai ter que levantar para outros sentarem. Porque nós vamos atrair, nós vamos cuidar, mas nós também vamos manter essas pessoas. Essa porta dos fundos, ela vai ser fechada em nome de Jesus. No que depender de mim, irmãos, eu estou disposta a entregar tudo, que eu não tenha tempo para dormir, mas que o meu tempo seja para realizar a missão que o Senhor me deu. Que você se sinta uma pessoa importante nesse lugar, que você se sinta alguém acolhido, alguém que tem valor, e que através disso você venha atrair outras pessoas e dizer, eu quero ir com ela onde ela está indo, eu quero vivenciar, me leva para a sua igreja, me leva para a sua célula. Eu creio nisso, querido, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Esta é a Tua igreja, porque estamos unidos. Somos esse corpo, Pai, e precisamos estar bem ajustados. Senhor, eu Te agradeço por cada um desse time que decidiu, meu Pai, que decidiu fazer parte e ser um comunicador do reino do Senhor. Pai, usa a vida de cada um deles. Meu Deus, que através deles nós como igreja possamos avançar e fluir no propósito eterno do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ser uma igreja conhecida, meu Deus, mas conhecida pelo Teu nome, conhecido pelo acolhimento, conhecido pelo amor, conhecido pelo cuidado, como uma igreja, meu Deus, que entendeu o propósito, como uma igreja, meu Pai, que não tem aceitado parar nos obstáculos, que não aceitou as ameaças, mas que viu no meio delas uma oportunidade para crescer.
alcançar vidas, Senhor, que venham aqueles que estão perdidos, que venham aqueles que estão, meu Deus, confusos, que venham aqueles que não sabem o que fazer, e que nós, Senhor, mais do que esperar vir até nós, que nós possamos ir de encontro a eles, aonde essas pessoas estiverem. Senhor, que sejamos uma igreja presente e acolhedora, mas também uma igreja online que venha acolher, Pai. Senhor, e assim nós também oramos por cada pessoa que tem sido edificada através dos nossos cultos, através das postagens. Senhor, eles também são parte desse lugar. Senhor, não importa onde eles estiverem, que um dia nós sejamos a igreja que o Senhor vai buscar e que estará com o Senhor na eternidade, louvando e adorando o teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.